Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia você que acordou agora. Bom dia você que ainda vai acordar e vai assistir a nossa live. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te use nesse dia como fonte da palavra de Deus, como fonte inesgotável de um rio que jorra do trono de Deus. Que o Senhor venha te abençoar ricamente e falar contigo poderosamente. Que o Senhor venha diante de ti e faça jorrar o sol da justiça. Em nome de Jesus. Bom dia, Andréia. Deus te abençoe. Bom dia você que está conosco. Bom dia a todos os que vão passar por essa live. Que Deus abençoe ricamente. A palavra da vez é perseverança. Como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é tremendo, como esse Deus faz coisas novas em todo o tempo. E nós precisamos entender que perseverar faz parte do nosso trajeto. Não desistir, estar pleno em Deus, confiante, mesmo que dê tudo errado. É fácil não, é difícil, mas a gente consegue, porque o Espírito Santo de Deus está sempre conosco, nos apoiando, nos incentivando, nos ensinando e dizendo que somos, eita Deus da glória, filhos maravilhosos de um Deus que pode todas as coisas. Bom dia você que está entrando aqui, que está aqui do outro lado. Um beijo no seu coração. Obrigada aí pelos seus coraçõezinhos, obrigada. E que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. Não é a velocidade que determina a qualidade da sua caminhada, nem o tempo que você vai gastar para alcançar os seus objetivos. Isso é uma coisa que está no meu coração há dias e que eu tenho remoído, eu tenho pensado, eu tenho meditado sobre isso. A constância, sim, vai te levar a alcançar o objetivo. A velocidade constante é quando um objeto se desloca na mesma velocidade até alcançar o objetivo, sem querer se apressar e sem se atrasar. Mas uma velocidade que dá para você dar a pisada certa no lugar certo, dá para você pensar, dá para você calcular. O movimento uniforme é uma lei da física. É quando um objeto se desloca com velocidade constante, ou seja, sem aceleração. Às vezes a gente escuta pessoas que dizem que Deus está com pressa. Deus não tem pressa. Ele vai no tempo certo. Mas constância faz parte da perseverança, do não desistir. E equilibrar a velocidade significa encontrar um caminho sustentável, onde você vai poder estar sozinho ou acompanhado. É gratificante quando a gente olha e vê que dentro do nosso caminho, dentro do nosso caminhar, existem pessoas, existem textos bíblicos, existe uma ação de Deus que vai nos levando na constância do dia a dia e gerando perseverança no nosso coração. E aí tem texto para isso na palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Esse texto vai falar poderosamente ao nosso coração. Como a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, os versículos 3 e 4, como a palavra de Deus vai nortear a gente, para que a gente não desista, para que a gente esteja continuamente nesse caminho de Deus, nesse caminho de paz, nesse caminho onde as tribulações vêm, mas a gente não olha as circunstâncias, a gente olha para o amor de Deus e persevera na carreira que nos é proposta, conforme o apóstolo Paulo nos diz. Em Romanos 5, 3, 4, ele escreve: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência, a esperança. Paulo nos ensina que as dificuldades e tribulações que nós enfrentamos são oportunidades para desenvolver a perseverança, que nos fortalece e traz esperança em Deus. Ontem, um irmão, meio-dia, me liga e diz assim: pastora, Deus tocou o meu coração para eu orar por você.
e mandou um texto na palavra de Deus para mim. E eu costumo receber toda a palavra de Deus, toda ela, mesmo aquela que contraria os meus sentimentos, que contraria a minha vontade, eu costumo receber. Mas eu também costumo orar em cima. E Deus se revela e mostra o que de fato Ele quer trazer à luz, né? E o texto foi muito forte, foi lá o texto de Tomé, né? Tomé, lá, quando ele diz, eu só vou crer se tão somente eu tocar nas suas chagas, no seu lado. E aí esse texto me remete, né? O caminho de Emaús. Por acaso não ardeu o teu coração quando ele chegou, né? Quando ele se aproximou? E aí eu vi que Deus tinha algo para ministrar ao meu coração, e tinha mesmo. Mais tarde, numa conversa com essa mesma irmã, Deus ministra ao meu coração e me faz lembrar que é necessário, apesar das decepções, das provações, dos desmantelos, é necessário que a gente não desista, para poder dizer no fim da corrida, né, que eu guardei o bom combate, que eu guardei a minha fé, combati o bom combate, né, perseverei na carreira e guardei a minha fé e pude encontrar o Senhor no final da trilha. E é inspirador ver a perseverança na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus e nos livros da palavra de Deus. E eu tenho falado muito em Jó. Jó enfrentou uma série de provações, tentações extremas. Abandona esse teu Deus e morre, né? Todo mundo, filho morrendo, o gado indo-se embora, e Jó ali. E aí a gente encontra na vida de Jó, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, que ele se manteve firme e perseverante em não desistir daquele que o gerou, jamais. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Muito pelo contrário, ele dizia assim, maldito sou eu tenho algo errado em mim, me conserta, me ajuda a achar quem eu sou em ti. Essa era a oração de Jó. E eu fico imaginando, eita, papai falando aí, ó, tudo governa, eita, Deus da glória. A perseverança de Jó é um testemunho vivo de que é possível, em meio a todas as circunstâncias, as mais perturbadoras possíveis, se estar firme. E eu tenho orado ao Senhor, Senhor, olha a nossa saúde, olha, Senhor, e apesar de qualquer coisa, olha para quem nós somos, Deus, e corrige, vê se há em mim algum caminho mau, e que eu persevere na tua lei. Porque o homem de Deus, ele medita na lei do Senhor dia e noite e não desiste, sabe, de continuar na carreira. Ele não desiste por causa das circunstâncias. Nós vivemos por fé e não há nada que tire os nossos pés da rocha inabalável. Essa semana uma pessoa perguntou assim, pastora, a senhora não cansa não? A senhora não fica doente não? Eu canso e eu fico doente. Porém, aquele que me sustenta é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você já parou para pensar que daqui a pouco a gente pode não ter a Bíblia escrita na nossa mão e que essa palavra tem que estar guardada no nosso coração para que a gente medite nela? Porque o conhecimento gerado pela perseverança, pela persistência, pela constância, independente da velocidade em que você está, vão fazer toda a diferença no dia mau. Quando o Espírito Santo trouxer à sua mente a palavra de Deus que ninguém pode roubar, porque ela está guardada, escrita no melhor livro que nós temos, que é o coração. Você já parou para pensar nisso? Essa palavra que está sendo semeada, não na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Essa palavra que está sendo semeada num coração honesto, bom, transformado e que vai dando sentido à nossa vida. Um fruto como a perseverança. Jesus mostra que a verdadeira fé, ela é perseverante, ela é firme, ela dá fruto, ela produz frutos, ela renova o coração, a mente, nos dá o entusiasmo necessário para não desistir.
A perseverança é essencial para nós alcançarmos as promessas de Deus. Nós somos lembrados porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Essa passagem, ela nos encoraja a não desistir nunca, jamais. Aleluia. Apesar de todas as dificuldades, a importância da perseverança na vida de um crente é tremenda. Ela anda de mãos dadas com a fé. Estou com soluço, gente. A fé verdadeira que salva nos dá a perseverança para continuar crendo e vendo que o Senhor nunca nos largou, nunca nos deixou, sempre nos trouxe respostas. Gente, se eu te conto o mistério que se revelou ontem, e Deus falando assim, continue, 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 mesmo que ninguém acredite naquilo que eu tenho te falado, mesmo que ninguém ouça aquilo que você tem falado, mesmo que ninguém esteja contigo, não desanima. Eu sou o Senhor da tua vida, aquele que te gerou, que te sustenta. E na minha oração eu dizia, Senhor, eu só tenho a ti. Eu tenho orado faz 3 dias, só essa frase. Eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti. E eu tenho pedido respostas e ele tem se revelado. E ele tem falado. E ele tem dado direção. Ele tem norteado o meu coração. E tem dividido coisas. E o Senhor, traz a mim os teus preceitos. Porque eu não quero ir para nenhum lugar se tu não estiver comigo. E ele tem apontado direções, oh glória. E tem falado que a semente que nós temos plantado, ela cai em diversos tipos de solo. E todavia, visto que não tem raiz em si mesma, quando a semente, ela não tem raiz em si mesma, ela permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, ela logo abandona o trajeto. Ela logo sai de cena, porque ela não tem raízes. Aqueles que perseveram, eles têm raízes. Lá em Tiago, esse texto diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações, pois você sabe que a provação, que as diversas provações, vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, que nós temos falado até agora disso. E a perseverança deve ter ação completa. Às vezes nós quebramos as coisas que estão sendo feitas, quebramos, saímos, deixamos, negligenciamos, mas é essa perseverança que deve ter ação completa, a fim de que tem uma consequência nesse texto, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Não é coisa alguma material, é coisa alguma espiritual. Que não falte nada espiritual para você seguir a carreira, para você continuar e alcançar o objetivo que Deus colocou para você. Não desista. Esteja firme no Senhor. Não só para conquistar suas coisas pessoais, mas as coisas espirituais que o Senhor colocou nas nossas mãos. Algumas dúvidas aparecem, mas eu volto para o nosso texto inicial para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, que está borbulhando dentro de mim. Quantas vezes a gente já pensou em desistir? Não só isso, mas também nos gloriamos. Esteja feliz porque você está sendo treinado, você está recebendo ferramenta nova. Tem uma amiga minha que fala que quando a nuvem se move, a gente tem que correr atrás dela. A nuvem está se movendo e nós vamos continuar perseverantes, seguindo as ordens do Senhor, firmes nas suas promessas, porque sabemos que a tribulação
que todas as lutas que nós passamos estão gerando em nós frutos de avivamento. Essa foi a palavra que o Senhor me deu ontem. Frutos de avivamento. Talvez eu não veja, talvez você não veja, mas certamente os frutos serão colhidos. Deus te abençoe. Um bom dia. Gê, bom dia. Cipriano, bom dia. Andréia, um cheiro. Você que está passando aqui do outro lado, que eu não estou conseguindo ler o seu nome, muito obrigada. Maria, José, Elson, Jeová, Rogério, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ô, minha filha, um cheiro, não sei se é o Elton ou se é a Michelle, um beijo no coração. Deus abençoe. Se você chegou atrasado, volta a fita. A palavra de Deus está sendo semeada e pregada em todo o tempo, na nossa vida e no nosso coração. Deus abençoe o dia de vocês. Muita chuva, gente, muita chuva de bênção para vocês. Beijo grande. Mais tarde tem biblioterapia na Chema. Nós estamos juntos e misturados para a glória de Deus. Beijo no coração. Bom dia. O dia de vocês, em nome de Jesus. Tá querendo não parar não, viu? Eita Deus, um cheiro.